Meus prezados irmãos, boa tarde. Hoje é dia 24 de julho de 2023. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre é feito, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, que nos envolvam no manto de paz, no manto de equilíbrio, de amor, para que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão, não só na tarde de hoje, quanto também na sessão da noite. Bem, meus irmãos, antes de nós fazermos a leitura da página preparatória para as nossas atividades, eu gostaria de lembrar sobre o nosso boletim informativo. Eu acho que todos já estão informados sobre ele, né? Já conhecem. O nosso boletim está disponível na página do SEASA, né? Vocês podem fazer o download, fazer a impressão, se desejarem ou não. E observando o nosso boletim, hoje, um pouquinho antes de vir, percebi o seguinte: dia 25 de julho de 1928, nasceu o médium, orador e escritor espírita Newton Boechat, que muito contribuiu com o estudo, com a divulgação da doutrina espírita. Newton Boechat já esteve aqui na nossa casa inúmeras vezes, na época, inclusive, que o nosso saudoso e querido irmão, doutor, se puderem, também a conhecerem os nossos trabalhos à noite. Eu vou pedir agora a nossa irmã Eva que faça a gentileza da leitura. Eva, bota mais ou menos aqui, porque de vez em quando o som está... Deixa eu tirar daqui para você ver. Alcir. Boa tarde a todos. A página a ser lida é do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Xavier, Espírito Emmanuel. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não o sabendo, hospedaram os anjos. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 2. É provável que nem sempre disponhas dos recursos necessários à hospedagem de companheiros da casa. Obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos. Se a parentela ainda não se compraz contigo, a cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia, em nome do Evangelho, e te recomendo a servi-los. Nada é razoável empilhar amigos, espaço irrisório, impondo-lhes constrangimentos à conta do bem-querer. Todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Aqui e ali, surpreendemos os que vagueiam, deserdados do apoio e convivência. Observa e tê-lo-ás no caminho, a te impedirem asilo ao entendimento. Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade e um momento de atenção. Às vezes, aquele que hoje se reergue com a tua migalha de amor é quem te vai solucionar as necessidades de amanhã, no carro de bênçãos. Não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. Ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Boa palestra para todos. Esse texto, meus irmãos, como vocês viram, ele foi extraído do livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Agora nós vamos prestar a máxima atenção ao nosso querido orador Alberto Bezerra, que ele seja muito inspirado, intuído pela espiritualidade, como sempre é, para nos trazer aquilo que nos importa na tarde de hoje. Tenha bondade, meu irmão.
O Alci, a posição que às vezes eu fico aqui, ele diz que não aparece. O Alci, está me ouvindo não? O que é que você precisa? Hã? O que é que você precisa? Não precisa nada, não, só a Olívia. Porque às vezes eu fico numa posição aqui. Não, é aqui. Aqui que é a posição melhor. Tá bom. Meus queridos irmãos, é uma grande alegria sempre voltar a essa casa, né? Que a gente é mais de... O meu tá ligado? Tá o som da mão. Que há mais ou menos 30 anos a gente vem aqui, né? Às vezes uma vez por mês, vinha à noite, passamos a vir de tarde. E é uma alegria muito grande estar aqui, sabe? Pelo carinho com que você me recebe. Então, meus irmãos, que a doce luz possa envolver este ambiente mais uma vez, envolvendo a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Meus irmãos, o assunto do Evangelho hoje, ele é um pouco polêmico, não é? Mas por que polêmico, eu estou dizendo? Pelo grau de dificuldade da gente extrair as verdades espirituais. E Jesus sempre partia de uma premissa material para despertar naqueles que o ouviam as verdades cristalinas da alma. Então, nessa lição aqui do Evangelho, que é do capítulo 13, itens 7 e 8, ele é um pouco contundente, né, em relação a isso. Então, vamos lá, eu vou ler toda. Convidar os pobres e os estropiados, dá sem esperar retribuição. Diz também, aquele que o convidara, quando der de um jantar ou uma ceia, não convidei nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convide a seu turno, assim retribuírem o que vos receberam. Quando der de um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e cegos. Serei ditosos, por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois será retribuído na ressurreição do justo. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo estas palavras, disse-lhe: feliz do que comer o pão do reino dos céus. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículo 15. Quando deres um festim, disse Jesus, não convidei para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhes buscarmos do Espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúne em sua mesa os mendigos de rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para que os homens incapazes de apanhar delicadas matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzisse o efeito de um colírio vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta posição: sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem tendo em vista a retribuição, mas tão só pelo prazer de praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Pois festim, deveis entender, não são os repastos propriamente dito, mas a participação da abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada no sentido mais literal. Quantos não convidam para a sua mesa? Apenas os que podem, como eles, dizer, fazer-lhe honra a seu turno, convidá-los. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhe presta, sem que pareça, aqueles que eles, sem irem recrutar os cegos, os estropiados, praticam a máxima de Jesus: se o fazem por benevolência, sem ostentação, sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Não é?
a doutrina espírita nos explica essas questões de forma que a gente compreende, né? Esses dias eu li uma carta do Albert Einstein, que ele dirigiu à filha dele. Um homem que se supunha materialista, né? Mas extremamente espiritualista. Eu não sei que ele é descendente de hebreu, né? Não sei se ele era fariseu, mas ele escreveu a carta para a filha dele, falando sobre o amor e pedindo desculpa a ela por não tê-la amado o tanto que ele deveria. E disse ele, né, que as equações mais complicadas que ele desenvolveu não chegavam perto da questão do amor. E que, olhe bem, que ela não divulgasse ainda aquela carta, porque a humanidade não estava preparada para entender. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Ele falava sobre o amor e que a humanidade não estava preparada para entender. E disse ele, né, que já se inventou-se de tudo, inclusive a bomba atômica. Não se inventou ainda uma bomba que pudesse explodir e distribuir o amor. Que de todas as forças que ele, como físico, conhecia no universo, a mais poderosa de todas era o amor. Estão compreendendo, meus irmãos? Então aqui Jesus tenta buscar dentro da alma das criaturas o sentido de você servir sem nenhum interesse de retribuição, não é? Ele não disse que você ia largar seus amigos, seus parentes, as pessoas que você gosta, que não é um prazer você receber os que te amam, né? E que você ama. Ele quis mostrar o que é você auxiliar sem esperar nenhuma retribuição. O bem pelo bem, aquilo que ele pediu, né, na parábola do samaritano, fazer o bem sem ostentação, não é? E então vocês vejam bem, eu fico às vezes imaginando, né? Nós somos espíritas, o Brasil tem 159 religiões e estaria da Bíblia, né? Hoje eu conversava com os amigos, eu sou renal crônico e faço hemodiálise, né? E aí, há os radicais, né? Eu evito esses assuntos. Mas eu falei, olha só, presta bem atenção. Os judeus chamam Deus de Jeová, né? Os muçulmanos de Alá. O pessoal da Índia é Brahma. O pessoal das matrizes africanas é Oxalá. E os cristãos é Deus. Vocês estão compreendendo? Todo agrupamento tem ideia de um ser superior, divino. E vocês olhem, no meio disso tudo tem Jesus, na grandeza e na beleza do seu Evangelho. Tamanha é a simplicidade e a grandeza dentro dessa simplicidade. Porque o convite do Mestre Divino, né? A gente vê as pessoas gritando nas assembleias religiosas, atrás de curar uma aleijão, um defeito na vista, uma doença qualquer, esquecendo que todos vão desencarnar. E que até Lázaro, que Jesus tirou do túmulo, morreu. Todos os leprosos que ele curou também desencarnou. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? O grande foco de Jesus foi na alma, foi no espírito, foi na nossa transformação interior. Vocês estão compreendendo? Vocês vejam bem, qual é a meta da humanidade atualmente? É o espírito. Porque nós já penetramos nas profundezas da Terra, dos oceanos, fomos aos satélites mais próximos da Terra, já estamos indo a alguns planetas, descobrimos, né, o DNA, todo o processo cromossomial do corpo, temos meios de curar quase que todas as doenças. Transplantamos órgãos, né? Eu estou na fila do transplante, que eu não tenho rim, estou na fila do transplante. Transplanta coração, pulmão, pâncreas, que é o mais difícil, é o pâncreas, né? Que é a posição que ele fica no organismo. Estão compreendendo? E as pessoas vivem 30, 40 anos. Transplanta córnea, né? Tudo isso a gente fez. Grandes cientistas maravilhosos descobriram tudo isso para benefício da humanidade. Mas o sofrimento continua de braços dados conosco. A dor, a injúria, a difamação, a indiferença. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Então, a meta da humanidade agora
é a educação da alma. E o elemento mais precioso para isso é o que está contido no Evangelho de Jesus. Você veja aqui, ó. Isso é um convite a gente abdicar do egoísmo, que Emmanuel chama de lepra. Emmanuel chama o egoísmo, né? É o mais letal dos vírus que acompanham o ser humano, é o egoísmo, que se confunde conosco com a cor da pele. O egoísmo, não é? O amor é contraditório ao egoísmo, e o egoísmo gera o orgulho, que geram as tolas vaidades, que leva milhares de criaturas ao sofrimento bobo, sem necessidade. Estão compreendendo? Então Jesus, ele veio para a humanidade para atingir a alma nas suas necessidades mais pungente e mais urgente. Eu estava, não sei quem foi que mandou para mim no Facebook, no WhatsApp, me mandou uma pesquisa que foi feita durante 80 anos na Universidade de Harvard, né? Começou com as crianças, né? E outros cientistas substituíam aquele que morriam, né? Mas os registros estavam todos ali prontos. E a maioria dos que estavam no leito de morte, né, se perguntava o que mais satisfez ele na vida. Todos eles. A resposta foi unânime. Não foi o sexo, não foi a fortuna, não foi as casas de luxo, não foram as quantias guardadas nos bancos, né, as joias, nada disso. Eles falaram que foi os momentos de confraternização entre eles e aqueles que eles gostavam. Gastou-se 20 milhões de dólares nessa pesquisa, e a pesquisa levou 80 anos, não é? É esse ser humano que somos nós, que chora, que sofre, que tem medo, que Jesus veio ao encontro. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Porque a gente pergunta, né? O amor é algo divino, que quando a alma reencarna, ele faz parte do DNA do espírito, né? E ele tende a desabrochar. E o egoísmo, né? De onde é que veio o egoísmo, que é contraditório ao amor? Eu entendi isso um pouco quando eu li Charles Darwin. Então Charles Darwin diz que na natureza só sobrevivem os mais fortes, né? Na espécie biológica. E os espíritos nos dizem, nós não sabemos, nenhum de nós aqui sabe, quando foi que ocorreu a nossa individualização no processo da criação de Deus. Quando foi que eu tomei consciência de que eu era uma individualidade, que eu tinha um livre-arbítrio, ninguém sabe. E os espíritos dizem, né, que isso começou no mineral, passou para o vegetal, estagiou no mundo animal e acordou no homem. Então eu fiquei imaginando, né, o egoísmo, né, e todos os nossos registros, positivo ou negativo, ficam registrados na alma, no refolho profundo do ser. E o egoísmo, eu acredito que tem a sua razão nas nossas primeiras reencarnações, na nossa luta pela sobrevivência. Tudo bem, isso é natural. Só que agora nós desenvolvemos uma coisa que chama consciência e o livre-arbítrio. E temos plena consciência de tudo que é certo e tudo que é errado, tudo que é bom e tudo que é ruim. E vocês vejam bem, diante desse ser humano que somos nós, nas problemáticas que enfrentamos, apareceu Jesus há 2000 anos. Nos impressiona, meus irmãos. Jesus nasceu numa aldeia pequena, família pobre, não é? Mas diz os Espíritos que quando ele falava, ele não falava só para os encarnados, não. Toda a massa desencarnada que estava ali o ouvia. E quando esses espíritos reencarnavam, já reencarnavam consciente. E vocês vejam bem, sai lá da Palestina, uma aldeiazinha, e tomou conta do planeta. O seu evangelho de amor, não é? Roma levou 350 anos massacrando os ditos cristãos, jogando nas arenas para os leões, para as feras, queimando nas fogueiras, né? Crucificando. E isso não perdeu a sua essência.
fizemos tudo o que não deveríamos fazer com o Evangelho de Jesus, né? Quando você estuda a história da Igreja Católica, eu fui católico, por pouco não me tornei padre, mas vocês vejam bem, não tem nada a ver, não estou criticando eles, é a espécie humana, não tem nada a ver aquilo ali com o Evangelho de Jesus, mas não tem mesmo. E eu costumo dizer hoje que a maioria dos templos religiosos coloca o Evangelho de Jesus embaixo dos tapetes ou dos púlpitos das suas organizações religiosas. Estão compreendendo? Eu nunca esqueci de uma passagem que tem no Velho Testamento, no livro de Isaías. Os profetas, meu irmão, do Velho Testamento eram médios excelentíssimos. Eles vislumbravam as regiões espirituais mais próximas da terra. E segundo a espiritualidade, Jesus levou muito tempo aproximando-se da terra, adaptando o seu padrão vibratório para poder nascer no ventre de Maria. E 350 anos esse profeta vislumbrou a aproximação de Jesus. E ele tem 4 ou 5 passagens no Evangelho dele referindo-se a Jesus. Estava lá, ó, uma grande luz brilhou na escuridão, no deserto, né? Na escuridão da ignorância humana sobre as suas verdades. E disse mais: uma criança conduzirá os homens pela mão. E disse assim, olhe bem que coisa linda. Quando o Messias chegar, o reino dele será pacífico, haverá paz e abundância. Olhe bem, a vaca pastará com a leoa. A leoa come a vaca e ambas pastarão palha. Os filhotes de lobo pastarão com os filhotes de cordeiro, e as crianças de colo desmamada colocarão a mão na toca do belisco, uma serpente que mata com hálito. E quando ele vier, aí você vê, haveria toda uma transformação da animalidade, da brutalidade, da ferocidade. Imaginem, o profeta conseguiu vislumbrar a aproximação de Jesus, que ele traria esse elemento, né, para salvar a humanidade das torturas que nós vivemos. Outro dia um amigo me perguntou assim: Alberto, qual é o regime político melhor para as nações? É o capitalismo ou é o comunismo? Eu falei, é os dois. Tanto um quanto o outro funciona maravilhosamente bem. É só as criaturas se tornarem cristãs. Como é ser cristão? Não fazer com o outro aquilo que não gostaria que o outro te fizesse, disse Jesus. Estão compreendendo? Amar o teu próximo com todo o amor que tu te amas. Que coisa linda, né? Perdoa 70 vezes 7. Como é que tu vês um argueiro no olho do teu próximo e tu não vês uma trave no teu? Esses convites do mestre, né? A bem convivência. Mas as religiões criaram dogmas, criaram um montão de coisa e não trabalharam a reforma íntima. Esse capítulo aqui, Jesus fala da simplicidade, do doar sem esperar recompensa. Porque quando você dá um banquete para os que você tem condição financeira igual, você espera retribuição. E aqueles que não têm nada vão retribuir como? É isso que ele quis dizer. Porque ele não ia mandar você deixar seus amigos, né? E chamar quem você não sabe quem é. Ele quis despertar em nós isso, meus irmãos. As parábolas dele eram uma história que Jesus criava na hora, dentro dos costumes das pessoas, partindo de uma posição material para despertar em nós os valores da alma. Vocês se lembram da parábola do samaritano? O samaritano era alguém, era um zero à esquerda entre o povo de Israel, porque eles não liam pela cartilha de Moisés, eles eram indiferentes,
trabalhavam sábado, então eles eram réprobos. Para o povo de Israel, o samaritano não valia nada. E um filho de Israel não se aproximava de um samaritano para não se contaminar, porque era povo imundo, né? Mas Jesus nem ligou para isso, foi lá e pediu água à samaritana no poço de Jacó. Foi um espanto, né? Porque ele era judeu. Tá bom. Aí uma autoridade religiosa chegou para ele e disse assim: Senhor, o que é que eu preciso verdadeiramente fazer para ganhar o reino dos céus? Jesus disse para ele: olha só, ama a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua energia, de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. E vou te dar um outro que é parecido com esse: ama teu próximo como a ti mesmo. O indivíduo não satisfeito falou para ele arrogantemente, e essa pessoa que interpelou Jesus era líder religioso, não era um homem comum do povo, era para atiçá-lo. Aí ele falou para Jesus: quem é meu próximo? Jesus falou: olha, um homem foi assaltado, estava jogado no chão, passou um publicano, olhou, nem ligou, passou um escriba, nem ligou, passou um sacerdote, não deu a mínima, mas veio um samaritano, pegou esse homem, limpou suas feridas, deu alimento a ele, levou para a hospedaria e disse para o hospedeiro: tudo o que ele gastar, além, quando eu voltar eu pago. Aí perguntou para o sacerdote: quem foi o próximo? Aí ele falou: foi o samaritano. Jesus falou: vai e faz igual e ganharás o reino dos céus. Estão compreendendo? Quebrando toda essa cadeia de preconceito do egoísmo. E aí falou para ele assim: olha bem, as pessoas dizem que tem que batizar, tem que dar dízimo, tem que ajoelhar, tem que fazer um montão de coisa, né, na religião para ser salvo. Aí Jesus falou para ele: olha só, eu vou te dar mais um mandamento aqui, né, que é amar o próximo como a ti mesmo. Todas as leis existentes na religião, e Moisés e todos os profetas, eu resumo nessas duas: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Precisa de batismo, precisa de liturgia. Não estão compreendendo, meus irmãos? É o amor, a essência do relacionamento humano, da vida, que a gente ainda confunde com sensação sexual. Estão compreendendo? Uma coisa, os animais fazem sexo e não amam, é instinto de reprodução. Estão compreendendo? A gente precisa, né, entender essa questão do sentimento, senão Jesus vai ter a passagem aqui direta: não ouvimos o que ele falou, e quando ouvimos, temos dificuldade de colocar em prática. Vocês estão compreendendo? A humanidade ainda não acordou para isso. Poucos são os que acordam, né? Chico Xavier, Maria Teresa, Irmã Dulce, não é verdade? Botou Bezerra de Menezes, Euri Barçanufo, Alberto Soares, essa turma toda, Mahatma Gandhi, sabe? São almas de religiões diferentes, mas que foram cristãos autênticos. Mahatma Gandhi foi o mais autêntico e puro dos cristãos da era moderna, sabe? Não posso compará-lo com Chico, que Chico é algo à parte, não é porque nós somos espíritas, não. Mas o Mahatma Gandhi, ele tinha esse sentimento de amor, de bondade. Para vocês terem uma ideia, depois que ele expulsou os ingleses da Índia, sem arma, sem guerra, toda tarde ele ia meditar no jardim da casa dele. E uma repórter, não sei se inglesa ou americana, foi entrevistá-lo. Ele foi preso, foi açoitado, toda a falsidade foi feita com ele. Ele liderava, na época a Índia era o país mais populoso da terra. E ele leu o Sermão da Montanha quando ele fazia direito em Londres. Ele era Brahma, né, um intelectual na Índia, e não conhecia a Bíblia. Ele detestou o Velho Testamento, mas quando ele viu o Novo Testamento, que ele leu o Sermão da Montanha, ele disse assim: olha, se todos os livros sagrados forem queimados e só restar o Sermão do Monte, nada foi perdido. A visão que ele tinha. E aí as pessoas chamavam ele para entrar na igreja anglicana, nas igrejas protestantes,
Na igreja católica, não. No dia que eu entrar numa dessas religiões, eu me afasto do Cristo. Porque você é inimigo daquelas. Não. E eu com Cristo estou com todos. Aí a repórter pergunta a ele: Gandhi, você perdoou essas pessoas todas que fizeram maldade com você? Não perdoei, não. Mas Gandhi, você é o Mahatma, mas não é o nome dele, não. É o título, né? Aquele espírito que atingiu a luminosidade. Mas Gandhi, você é o Mahatma, como é que você fica perante as pessoas se você não perdoar? Ele falou: minha irmã, eu não perdoo, porque eu nunca me senti ofendido. Ele compreendeu, o amor dele atingiu um certo grau, que ele compreendia a brutalidade, que as pessoas faziam aquilo porque não amava como ele amava. E disse ele: olha, se o único homem atingir a plenitude do amor, ele neutraliza o ódio de milhões. E ele fez isso. Ele fez isso. Estão compreendendo? Então, meus irmãos, esse é o caminho da alma. É a meta da espécie humana. O desenvolvimento interior dos sentimentos. E o mais sublime desse sentimento é o amor, que começa dentro de casa. Marido com a mulher, mulher com o marido, e os dois com os filhos. Depois vem as noras, né? Então, com a sogra e o sogro. É isso, meus irmãos. Nós reencarnamos com essa finalidade de desenvolvermos do sentimento, e o mais sublime deles é o amor. E assim, abdicarmos do egoísmo, meus irmãos, sabe? É terrível. E outra coisa, eu tenho um amigo que um dia ele conversava comigo, né? Sobre a dificuldade que ele passou na vida. Eu era empregado dele numa empresa fantástica. Aí ele falou: está vendo, quando eu tive o meu filho mais velho, eu tinha um fusquinha caindo nos pedaços. Eu levei minha mulher para a maternidade naquele fusquinha. E a gente estava conversando. Daqui a pouco, o portão principal da empresa abriu, entrou uma Mercedinha reluzente. Era o filho dele. Tu está vendo aquele menino que tu levou para a maternidade no fusquinha? Olha o carro que ele está chegando ali. Ele ficou meio sem graça. Vocês estão compreendendo? É as coisas da vida, né? As coisas da vida humana, entendeu? A gente se desespera, se apavora e tudo passa, menos o amor de Deus. Estão compreendendo? Então, essa crença que nós temos hoje, que não é uma crença. Eu, espírita, eu não acredito na reencarnação, eu não acredito na comunicação dos espíritos, eu não acredito que a vida vai continuar, eu não acredito não, eu sei. Não é uma quimera, eu acredito, não acredito não, eu tenho certeza absoluta. Meus irmãos, tem 7 anos que eu não tenho rim, eu faço hemodiálise, posso morrer na máquina, mas eu não dou a mínima, eu não estou pensando nisso, eu estou pensando em fazer isso que eu estou fazendo aqui. Sou aposentado, ainda trabalho, não é? Trabalhei, eu fiz hemodiálise hoje, fui correndo para casa, almocei, tomei banho e vim para cá. Porque eu gosto muito de conversarmos sobre essas questões que vai despertar nossa alma para a alegria interior, para a felicidade. A minha mulher sabe, lá em casa está tudo preparado, documento, tudo, que eu posso desencarnar a qualquer hora. Não tem apavoramento, não tem desespero. Ela sabe que só eu e ela e um filho, né? A família dela mora todo no Natal, no Rio Grande do Norte. Se eu desencarnar, você não vai passar aperto, né? Nem dificuldade, está tudo aqui organizado. E a gente não está nem pensando em desencarnar. Eu sei que isso pode acontecer a qualquer hora, eu tenho consciência. A minha preocupação atual, sabe qual é? Como é que eu vou me adaptar do outro lado? Acostumado aqui, não é verdade? Acordo todo segunda, quarta e sexta. Acordo 4h20. Aí preparo as coisas, a bolsa está pronta, vou para a hemodiálise. Começa às 6, né? É o tempo de eu tomar banho, né? Tomar café, para não ir com o estômago vazio. E da minha casa eu gasto 10 minutos até na clínica. Aí minha mulher me deixa lá e vai para a academia, até 10 horas. Ela sai da academia e vem me pegar, porque se passar mal ela está lá comigo, não me larga por nada, né? Aí saio para casa, fico em casa e aí vou fazer palestra de tarde. No outro dia eu vou trabalhar, né? Amanhã eu vou trabalhar. Quando eu sair do trabalho, eu vou para o Ceará de Jesus. Eu dirijo a 35 anos lá uma reunião de tratamento. Eu não estou nem ligando para o meu problema.
né? Eu aprendi uma coisa assim: Alberto, está tudo bem? Você está bem? Eu não me permito não estar bem. Sou apenas um espírito encarnado, resgatando meus débitos, né? E preciso trabalhar, que eu não sei que hora eu vou desencarnar. E a gente, quando é espírita, meus irmãos, a gente mergulha no universo das criaturas que sofrem, sabe? Se você não tiver uma preparação, você se desespera, porque há muito sofrimento por desinformação, por ignorância, por desleixo. Vocês estão compreendendo? Às vezes, meus irmãos, tem situações que dá para resolver, mas as pessoas não têm iniciativa. Certo dia, eu peço desculpa do fundo do meu coração, tá? Eu estou falando aqui como algo que aconteceu. Uma moça me procurou, tem 3 filhos. A empresa que eu trabalho, ela queria trabalhar lá de servente. Aí ela falou assim, que estava com dor de cabeça. Por que você está com dor de cabeça? Porque eu estou com fome. Se eu comesse o que tinha lá em casa, não sobrava para os meus filhos. Rapaz, aí eu me lembrei que a minha geladeira está abastecida. Aí entra no universo dessa criatura, né? Foi criada no orfanato. Quando fez 18 anos, ela saiu sem preparação. Engravidou do primeiro filho, depois engravidou do segundo. O marido era alcoólatra, acabou largando ela. E depois ele ficou doente e ela cuidou dele, até ele morrer. E depois teve uma filha com outro companheiro. Quer ver uma pessoa numa sociedade desequilibrada. Estão compreendendo? Aí eu falei com ela, olha só, eu vou lhe ajudar a fazer alguma coisa. Eu cozinho. Aí eu tenho uma receita, é parecido com fricassê, mas é galinha safada, chama, né? Aí ensinei ela a fazer, ó, aqui dá para você vender aquelas coisinhas de alumínio, né? Dá para você vender por R$8, dá para você ganhar dinheiro. Aí comprei tudo que ela precisa. Rapaz, no primeiro dia ela vendeu 15 quentes, ficou satisfeita, alegre. Deu até para comprar o bujão que tinha acabado. Essas coisas simples, meus irmãos. Que aquela pessoa saiu de não ter o que se alimentar. Estão compreendendo? Esse trabalho que a Casa Espírita tem feito, que não é assistência social, uma promoção social. Uma vez uma senhora ficou chateada comigo, está desencarnada, uma pessoa maravilhosa, mora no meu coração, eu tenho certeza que eu moro no dela. Ela falou comigo que lá na Casa Espírita dela, aquelas crianças já eram a 3ª geração que sobrevivia da Casa Espírita. Eu falei, minha princesa, tem alguma coisa errada aqui, não é? Você deu peixe e não ensinou eles a pescar, né? Entendeu? É promoção social. Você não pode perpetuar a mendigância, entendeu? Eu militei no Grupo Cheira há mais ou menos 30 anos. Não saía ninguém de lá, ninguém levava um grão de arroz ou de feijão sem estudar. Né? Nós montamos uma fábrica de costura, tinha 8 máquinas, tinha uma senhora que ensinava, muitas moças arrumaram emprego em confecção, porque aprenderam a costurar lá, né? E elas foram treinadas nesse campo da fraternidade. Você chegava lá, seu Jesus desencarnou. As pessoas que tinham criança até não sei quantos anos recebiam uma lata de leite por semana. Aí a senhora não estava na fila do leite, ele conhecia todo mundo, tinha lá a ficha. Por que a senhora não está na fila do leite? Porque essa semana meu filho vai para casa da madrinha dele, não vai precisar do leite, deixar ir para outra. Vocês estão compreendendo? E essa história de Jesus aqui. Chegava pessoas com um pacote debaixo do braço, assistida, com um pacote debaixo do braço. A gente já viu o que era. Era roupa e cobertor, que a pessoa que recebeu desencarnou. Lavaram o passado e trouxeram para dar. Isso é que é a questão da fraternidade, né? O desenvolvimento do amor no sentimento. Então, quantos lá hoje são colaboradores da casa, né? Tinha um senhor lá, ele desencarnou, ele tinha esquizofrenia, mas ele era um escultor fabuloso. Nós compramos todo o material, ele pegou as crianças, né? Até 17 anos, e ensinava escultura. E eu e minha mulher passando numa praça, vimos uma exposição, o rapaz que aprendeu lá estava expondo as suas esculturas em madeira lá na praça. Meus olhos se encheram de lágrimas, e uma satisfação, né? Então é esse o trabalho, né? Das religiões. E a doutrina espírita sempre fez isso a vida inteira. Despertar na alma essa questão. E outra coisa, meus irmãos,
é difícil, não é fácil não, sabe? A gente, a vida inteira, as religiões tradicionais pintaram um lugar horrível, né? Fizeram uma coação psicológica com a gente muito séria. E a gente viveu essas épocas, né? Pensa a Idade Média. E depois da Idade Média, a Inquisição, aquilo tudo, né? A ideia do inferno, Satanás com tridente, lugar de fogo, né? A horrorosidade. Tá bom. E o que a religião fez? Pegou a gente e botou aqui, no meio. Do lado direito botou Deus, que castiga, que é vingativo, aquele Deus do Velho Testamento, que não é o de Jesus. Do lado esquerdo botou Satanás, que fica disputando a nossa alma com Deus. É uma infantilidade e é uma coação psicológica, meus irmãos. A doutrina espírita vem nos mostrar que nem o céu, nem o inferno é um lugar circunscrito. Ali é o céu, aqui é o inferno. Antes de Galileu, a Igreja Católica dizia que o céu era em cima e o inferno era embaixo. E agora? A Terra é redonda, onde é em cima, onde é embaixo? Acabou com essa ideia. Eles não perceberam ainda, mas acabou com essa ideia. E outra coisa, os Espíritos nos dizem, meu irmão, que tanto o céu quanto o inferno é um estado de consciência. As consciências que desencarnam, sobrecarregadas na maldade, no erro, na ganância, alimentadas pelo egoísmo, pela sexolatria, eles se atraem. Estão compreendendo? Se atraem pelos pendores. E aqueles que vivem no amor, no bem, também se atraem. Pensem em vocês um lugar que está Chico Xavier, Maria Teresa, Irmã Dulce, essa turma todinha, Doutor Bezerra de Menezes. E pense no lugar onde está Idi Amin Dada, não é verdade? Saddam Hussein, esse menino aqui que está o de Mito, isso tudo junto. Pensem, um quer matar o outro, destruir o outro, por ganância, não respeita a vida, não respeita nada, não respeita ninguém. Estão compreendendo? Meus irmãos, vocês não imaginam, sabe? O trabalho da espiritualidade para conter isso do outro lado. Tem 7 bilhões de encarnados. Os Espíritos dizem que tem mais de 30 bilhões de encarnados. Vocês estão compreendendo? Agora vocês imaginem, né? Essa turma que desencarna na maldade. Há ciclo de proteção, né? Para que eles não invadam os lugares onde já há paz. E cabe a nós defendermos o nosso ambiente com atitude mental. A doutrina nos ensina que nosso cérebro é uma usina criadora de formas. Deus é o criador do universo. Nós somos co-criadores dentro do nosso raio de ação. Estão compreendendo? E toda a criação nossa nasce no pensamento. Nasce do pensamento. O pensamento tem forma e tem cor. Estão compreendendo? Existe no universo uma substância chamada fluido cósmico universal. Está no livro dos Espíritos. Essa substância, os gregos conheciam ela. Chamavam de matéria quintessenciada. Ele descobriu o átomo por intuição. E a ciência não deu muita bola para a matéria quintessenciada. Recentemente a ciência descobriu que eles chamam de substância negra do universo. Porque diferente da matéria que nós conhecemos, que vive em estado de coesão, essa matéria vive em estado de expansão. É o fluido cósmico universal. Vocês se lembram das máquinas fotográficas? E até o celular faz isso. Quando a gente tira uma foto, aquela imagem é plasmada na placa fotográfica, não é? Quando eu penso, eu plasmo meu pensamento no fluido cósmico, porque ele tem forma. Eu conheci uma médium lá em Nova Iguaçu, excelentíssima, de psicografia, de psicofonia. Disse ela que um dia estava em casa, domingo, chegou 3 irmãs evangélicas. Bateram na porta, ela atendeu, tentando convencer ela, né? Mas o foco deles é o medo do Satanás. Era o inimigo e tal. Bom. Ela conseguiu se desvencilhar dela, elas foram embora. A uma distância da varanda dela, até no portão, ela levou elas lá. Quando ela voltou, tinha 3 capetinhas na varanda dela. 3 capetinhas, com chifre, rabinho e tudo. Sabe o que era? As formas mentais delas. Como ela convivia com os espíritos, ela viu que não tinha vida biológica. Eram formas mentais. Ela fez uma prece, né? E as formas se desfizeram. Então, meus irmãos, o nosso conteúdo mental fica no ambiente que nós vivemos. A psicosfera, diz os espíritos, quando estiver perto, fala comigo, que eu me perco na hora. André Luiz
explicou isso maravilhosamente bem nos livros dele. Não tem o anel de Saturno, né? Não tem os anéis de Saturno, então. Quando a Terra não tinha essa humanidade que tem agora, não existia isso. Depois passou a existir um anel espesso em volta da Terra, escuro, pesaroso. Sabe o que é? As formas mentais, de ódio, de desengano, de tristeza, de revolta, de maldade, de seculatria. E isso foi girando em torno do planeta, né? Um anel espesso, cinzento, que os espíritos chamam de umbral. Que a maioria dos espíritos que desencarnam são atraídos para esse ambiente, porque eles têm afinidade. Estão compreendendo? E além desse anel, tem as colônias espirituais, Nosso Lar, Campo da Paz, Alvorada Nova, né? E todas essas colônias espirituais. E nesse umbral, nessa região, há verdadeiras colônias para atender os desvarios, o sofrimento humano que desencarna inconsciente. Eu dirigi 40 anos uma reunião de desobsessão. Às vezes eu saía da reunião como se eu tivesse virado uma laje, né? Que eu perdia energia concentrado para convencer os espíritos. E às vezes era um espírito muito culto, eu não tinha a cultura que eles tinham. O meu mentor espiritual conhecia eles, sabe? Então você vê ali o que é o sofrimento humano após a desencarnação, pelo nosso desleixo moral. É como se Jesus, a humanidade transformou Jesus num serviçal para resolver os problemas deles. Não é esse o trabalho de Jesus, é a nossa transformação interior. Lá no meu trabalho, a maioria é protestante, né? Alguém escreveu assim, ó: você já colocou Deus à prova hoje? Meu Deus, como é que eu vou botar o Criador do Universo à prova, meu Deus? Não é uma infantilidade? É a infantilidade. A mesma infantilidade, eu acho, que é a ideia de Satanás. Alguém que criou o universo. Dentro desse universo, ele criou um espírito que depois passou a ser chamado de Lucifer, que ceava com Deus. De repente ele briga com Deus e resolve fazer um reino para ele. Isso é uma infantilidade. Quem poderia, meu irmão, peitar o Criador do Universo? A nossa visão de mundo é da Terra. Pense nas galáxias, nas galáxias e nas galáxias. Só na Via Láctea tem 600 mil sóis igual o nosso, arrastando com ele um aglomerado de planeta. A Via Láctea onde nós estamos, para você atravessar de um extremo ao outro, você leva 1 milhão de anos-luz para atravessar. A luz se desloca a 300 mil km por segundo. Imagine o tamanho da Via Láctea. Além da Via Láctea, existem outras galáxias. Nós não temos noção do infinito. Recentemente que nós acordamos para a grandeza cósmica, mas o universo era a Terra. Se tinha medo de andar em linha reta e cair, porque a Terra era quadrada, ainda tem umas infantilidades, uns infantis aí que cismaram que a Terra é quadrada. Não dá nem para, sabe? Para você ver a infantilidade humana, a que ponto chega por ideologia política. Então, compreendendo, meus amigos? Então, nós estamos, os primeiros astronautas americanos que foram à Lua, eles disseram o seguinte: a NASA nos preparou para ir à Lua, mas não preparou para voltar. Sabe por quê? Que quando eles estavam na Lua, eles viram uma bolinha azul, tamanho de uma bola de futebol de salão. Era a Terra. Aquilo provocou um tupor na alma deles, se sentiram sem chão. Porque aqui era o universo, a Terra, né? E não foi, esses astronautas, não foi alguém que foi dirigindo a nave, não. São cientistas, físicos, químicos, biólogos, né? Astrônomos, que têm um conhecimento vasto do universo. De repente eles se sentiram um nada. Porque a Terra azulzinha, uma bolinha, tamanho de uma bola da Lua para cá, eles viram isso. Depois que eles voltaram, todos eles procuraram religiões espiritualistas orientais para a satisfação, né, da alma diante do vazio que criou neles. Então a maioria dos espíritos encarnados aqui acha que o universo é aqui, que o mundo é aqui. E ainda estão divididos entre Deus e Satanás, entre céu e inferno. Por isso que a doutrina espírita é o consolador que Jesus prometeu à humanidade. Não falaria de si, mas relembraria tudo que Jesus ensinou e nos falaria sobre o futuro e ficaria conosco eternamente. Quando a gente estuda, pode combater a dor, pode fazer o que quiser,
mas estude. Mas as pessoas só encontram aqueles pontinhos mais bobinhos, né? Esse dia encontraram Kardec com preconceito contra as mulheres, naquele capítulo que fala o homem e a mulher, né? Kardec diz o seguinte, que o direito é igual, não pode ser diferente, mas as funções têm que ser, porque o organismo feminino não foi apropriado para os trabalhos rudes, a mulher menstrua, a mulher engravida, entendeu? Mas as pessoas já levaram isso para a questão do preconceito, que Kardec foi machista. Estão compreendendo? É uma coisa, pense vocês, uma mulher grávida, dirigindo um ônibus, um caminhão, trabalhando numa siderúrgica, né? E quando a mulher menstrua, estão compreendendo? As funções são... E outra coisa, a mulher procria. Está certo que a sociedade evoluiu, as necessidades foram mudando, né? E houve essa transformação. Mas com isso, o que é que aconteceu? Houve o desmantelamento das famílias. A mãe era a sustentação, né? O pai trazia o sustento e a mãe mantia ali, ó, em reda curta. Mas a humanidade vai ter que começar a reaprender isso de forma diferente, né? Mas vai ter que aprender, porque gerou desequilíbrio, né? Gerou desequilíbrio, entendeu? As crianças, 15, 16 anos, estão se juntando, vão morar sozinhos. Não respeita mais o pai, não tem aquela consideração. Eu lá no meu trabalho tem umas meninas que o César mandou para lá, que é menor aprendiz. Não, seu Alberto, você é casada? Eu fui morar junto. Vocês estão compreendendo? Não se preparou para a vida, né? Afrouxou os laços da família. E aí gera esses sofrimentos todos, né? Estão compreendendo, meu irmão? Então, olha, nunca foi tão urgente nós estudarmos o Evangelho de Jesus e transferirmos daqui para aqui e para aqui. Não é fácil, porque somos de espírito imperfeitos. Estamos com o primeiro degrau da escada, mas já sabemos. A nossa grande luta é essa, é vencer as nossas inferioridades, a nossa animalidade, sabe? Que dentro de nós ainda é mais forte do que a razão, do que a lógica. Estão compreendendo, meus irmãos? A gente ainda revida tudo, não aprendeu a perdoar, ninguém dá sem receber. Olha a distância que estamos do Evangelho do Mestre. E as pessoas se avaliam, eu sou cristão. Tudo bem, vamos discutir. E as atitudes? Você conhece o cristão não é pelo seu falatório, não é pela atitude, é pelo comportamento, não é verdade? Uma coisa que me impressionou, a gente vai encerrar. A gente tem espírito se envolve com isso, né? Eu no passado, eu não fui uma pessoa boa não, sabe? Acho que eu maltratei muitas mulheres, porque eu tenho um imã para a mulher problemática. É impressionante, é como um imã, é impressionante, né? Aí eu e minha mulher, quando eu vou fazer algum trabalho de auxílio a mulheres, eu não vou só, eu vou com a minha mulher. Por quê? Porque a primeira coisa que a pessoa pensa é que você tem interesse sexual. Isso eu já nem ligo mais. E daí eu vou com a minha mulher. Então, ou senão faço a pessoa conhecer a minha mulher. Estão compreendendo? Para não ter dúvida. Mas é impressionante. Então, eu encontrei uma moça que foi filha da namorada minha, estava numa situação psicológica complicada, tal. Aí eu tentei com a minha mulher em direcionar e tal. A primeira coisa que ela perguntou assim, como é que eu vou te pagar isso? Falei, com a sua felicidade, com o seu equilíbrio, né? Com a sua profissão, botei ela no curso cabeleireiro e tal. Vocês estão compreendendo? Mas ninguém acredita. Aí eu estava numa loja que ela ia num casamento, não tinha roupa. Aí a minha mulher lá da minha casa, no celular, orientando ela, né? Não, essa roupa não vai ficar legal e tal. Aí chegou a prima dela com o marido, né? Que também ia no casamento de uma prima. Ele olhou para mim assim, catucou a prima dela, que eu era amante dela. Vocês estão compreendendo? Ninguém sabe, vão julgando. Quando eu moro numa casa agora, há 13 anos, a minha mulher tem um aspecto bem mais jovial do que eu, e eu pouco parava em casa, e chegava à noite, né? Aí uma vizinha do lado, que minha mulher passou a auxiliar, que o marido dela não tinha as duas pernas, era cego, mas violento. Muitas vezes minha mulher saía de lá para pegar ele, dar uma bronca nele, né?
Ele ficava sem graça. Aí um dia ela estava cheia de dedos, sabe assim? Puxa, Vera, eu queria falar um negócio contigo, mas não sei por onde começar. Ô, dona Maria, pode falar, pô, não tem problema não. Os vizinhos pensam que você é manteúda dele. Ela falou, não, eu vi na sala dele, as fotografias deles casando, com um menino novinho. Você está compreendendo? Aí minha casa tem um terraço, aí o vizinho de frente falou assim, tá de folga? Eu falei, não, a outra me deu folga, eu vou passar o dia aqui. Essa imoralidade humana, você não sabe quem é você, e as pessoas vão julgando por si, porque eles fariam aquilo. Então a gente que é espírita, no livro dos espíritos aqui, no início, Allan Kardec faz uma classificação dos espíritos, sabe? Em três classes, e a única que não divide é a do espírito puro, e divide todas as duas classes em 10, e ali você vai vendo o móvel da ação humana. Aí quando você se esbarra com os difíceis, você tem mais ou menos a ideia. Entendeu? Ele estuda o livro dos espíritos, a classificação dos espíritos. E Dr. Bezerra de Menezes fez um estudo profundo no livro Loucura e Obsessão. Ele pegou um trabalho de um filósofo russo chamado Ouspensky, que foi aluno de Gurdjieff, né? E ele fez uma classificação da mente humana. Eu achei fantástico. Tem um mangue que diz assim, que a maioria vive para o sexo e para o estômago, sem tempo mental para pensar no bom e no belo. Estão compreendendo, meus irmãos? Então, meus irmãos, que as vibrações sublimes e supremas do Evangelho do nosso Mestre Jesus e do seu coração, através desses espíritos amigos e queridos, que não nos deixam só nunca. Graças a Deus a gente não vê eles todo dia nem toda hora, porque senão é uma bengala. Estão compreendendo? A gente nunca está só. Podem acreditar nisso. É que a nossa mente está preocupada com outras coisas, entendeu? A própria sobrevivência do corpo, né? Então ninguém está só. Que essas vibrações de amor, que nós possamos trabalhar interiormente para nos aproximarmos deles, né? Estão compreendendo? A gente passa momentos difíceis, né? Por exemplo, uma amiga minha, eu falei, rapaz, que situação. Eu falei com a minha mulher, eu vou num motel. Você é doido? Vai fazer o que no motel? Rapaz, fulana está lá no motel, o namorado largou ela lá e não pagou e foi embora. E um motel perto de uma casa onde eu morei, as pessoas vão me ver saindo de lá, mas eu estou te falando já, porque se alguém te falar, tu fala, não, ele foi lá resgatar uma amiga dele. Aí levei meu cartão, paguei, né, e ela chorando. Não é uma situação? Aí se alguém me vir, vai falar com a minha mulher, viu o Alberto com um amante saindo do motel. É verdade ou não é? E minha mulher saiu, eu falo com ela antes, né? Para quando eu chegar lá em casa, as coisas não mudar de vista, né? Entendeu? Outro dia eu estava auxiliando uma moça, alguém na rua me viu e ligou para ela. Eu vi o Beto na rua com uma menina jovem, uma loura, bem bonita. Ela falou, não, rapaz, é uma amiga, filha de uma ex-namorada dele que ele está ajudando. Ela nunca me falou quem foi. Nunca me falou quem foi. Quem foi que viu e falou para você? Não, é uma questão de honra, não pode falar. Então, meus irmãos, que a doce paz do Mestre possa permanecer nesse ambiente, que nós podemos conservá-lo nas nossas almas, nos nossos corações, tá? Muito obrigado pela atenção e desculpa aí, né, aquilo que não foi entendido.